Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Mila Imai, eu sou fisioterapeuta, fisiologista do exercício, também especialista em disfunções músculo-esqueléticas desportivas. Eu faço vídeos gratuitos sobre exercícios terapêuticos e para diminuir a sua dor. Hoje eu estou muito orgulhosa em receber um fisioterapeuta, mestre e doutor em dor. E é sempre importante a gente praticar a nossa vida diária embasada em ciência, né, gente? A ciência hoje ela comprova muita coisa porque já testaram nas outras pessoas e infelizmente em alguns animaizinhos, mas já foi testado esses exercícios que eu passo para vocês. Eu também trabalho há muitos anos nessa área de exercício físico e saúde. Trabalho com a dor e é sempre bom a gente falar sobre isso, né? Bom dia. Pela participação dessa live, Eu que agradeço. tá? Com breves palavras, o professor Leonardo Ávila. O professor Leonardo, ele tem essa carinha de menino, mas, viu? Olha só, ele é doutor em neurologia de Santa Catarina. Errada, você me corrige, Léo. Tá bom. Você é fisioterapeuta e mestre em fisioterapia pela Universidade Estadual de Santa Catarina. Olha a cara dele, porque o currículo dele é enorme, gente. É avaliação e intervenção. Mila, o áudio, eu não sei, pessoal, vocês estão ouvindo a Mila? Para mim, ele Eu tá. vou ficar Deixa eu ver agora. sem meu Agora, AirPod, agora, pode ser? agora tá Tá. perfeito. Agora tá perfeito. Então eu vou repetir. Eu vou repetir tudo. Tá bom. Por quê? O doutor Leonardo Ávila, ele tem essa carinha de menino, mas ele é uma fera. Vou repetir Obrigado. isso porque é importante. Ele é doutor em neurociências pela Universidade Federal de Santa Catarina, fisioterapeuta e mestre pela Universidade Estadual de Santa Catarina. Ele é O mestrado foi em avaliação e intervenção em neuroadulto. Neuroadulto, gente, é um apelido que nós damos da área da saúde, que é o estudo da neurologia em adulto. Então, a gente vai usar muito essa palavra neuro. É, Além do mais, o doutorado dele foi em neurociências e ele trabalhou mais de 5 anos num laboratório estudando a dor. Bom, não tenho nem o que falar sobre isso. Numa subcategoria de dor crônica secundária. E o tema foi dor após o trauma ou cirurgias da síndrome chamada síndrome da falha cirúrgica em coluna lombar. Daqui a pouco você traduz isso aí. Tá bom. E além do mais, eu acho muito importante do Léo, pessoal, que o Léo, além dele ser um catedrático, um doutor, um cientista, uma pessoa que divulga informações
para todos nós profissionais e vocês. Ele clinica há mais de 10 anos em Santa Catarina, né? E ele só pega caso porreta, né? Adorei. Não é? E ele resolve tudo. Ou, na medida do possível, né, doutora, a gente Eu me vai esforço. trabalhando. Agora, e eu sou aluna do Léo no curso que ele ministra para mais de 14 profissionais da área da saúde, médicos, fisioterapeutas, profissionais de educação física, psicólogos, que se chama Tudo sobre Dor. Fora isso, ele tem outros cursos que você pode participar também. Pode ficar em dúvida em algumas coisas, mas é interessante. E aos meus colegas que estão assistindo, quem já não conhece o Dr. Léo Ávila, mas todo mundo conhece, é uma oportunidade de conhecer. E muito obrigada, estou muito honrada de te receber aqui. E agora eu deixo a palavra para você traduzir a minha apresentação para o Perfeito. pessoal. Mila, eu que agradeço o convite, a oportunidade. Vai ser uma conversa bem agradável. Pessoal, de forma simples, eu me chamo Leonardo, eu sou fisioterapeuta e a minha área de atuação é em dor, seja para um estudo, para ministrar aulas ou na clínica. Dentro da fisioterapia existem diversas especialidades, no qual nós podemos trilhar ao longo da nossa jornada profissional. Eu optei por me especializar no estudo, avaliação e tratamento da dor. Obviamente, tratamento não farmacológico, um deles a gente vai conversar bastante ao longo do dia de hoje. Então, de uma certa forma, Mila, eu tento transitar, né, entre a parte acadêmica, né, e igualmente a clínica. A clínica é o meu porto seguro, né, desde que eu me graduei, diariamente atendo pacientes com dores crônicas, e à medida que o tempo foi passando, né, hoje eu exclusivamente atendo esse perfil de paciente. E como você destacou, pacientes, digamos, mais complexos. Talvez assim, eu brinco com isso, né? Mas talvez eu seja um profissional de enésima opinião. Quando os pacientes passam por diversos profissionais da saúde, chegam até o meu serviço para eu tentar, né? Tentar ajudá-los. Tem alguns casos que eu tenho sucesso junto ao paciente, outros nem tanto. Alguns realmente já evoluíram para uma condição, digamos, grave e a gente não consegue, eu não consigo, né, ofertar uma abordagem resolutiva, mas isso é a vida, né, dentro da saúde, né, a gente tenta controlar condições, né, em especial dor, uma parte significativa delas, cura, é um pouco difícil. Então é uma diferença aqui, né, cura e controle. Oi, gente. O vídeo caiu, a transmissão caiu. Vamos ver se o doutor entra de novo. Ele entrou. Se o Léo entrou de novo, vou pedir para ele. Estamos aguardando o Léo entrar de novo. Como eu falei, o Léo trabalha especificamente com dor. Caiu a nossa live, mas voltamos. Voltamos, não tem problema. Tá ótimo, Mila. Isso. E, Mila, fique à vontade. Léo, Pessoal, perdão, tá? pode falar, pode falar. Inclusive, Mila, depois, quando nós finalizarmos, se você tiver interesse em compartilhar a, a live mútua, convidando meu Perfeito, perfil para a gente deixar salvo no feed, nós deixamos, perfeito, tá? perfeito, tanto no meu como no seu. Perfeito. Léo, me diga uma coisa, o que é dor, hein? Ah, Assim, academicamente falando, tentando fazer essa junção com a prática, que as pessoas falam dor de uma forma geral, né? No seu ponto de vista, o que é dor? perfeito, perfeito.
O que é dor? Acho que o primeiro tópico que nós precisamos entender é que nem toda dor é igual. Existe uma associação, Mila, chamada IASP, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor, que ela nos oferta uma definição de dor no qual ela é entendida como a reconhecida, a usual. Essa definição ela foi revisada no ano de 2020 e a IASP reconhece a dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável, semelhante, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Isso, gente, é uma definição didática, tá? Então, basicamente, existem 3 tipos de dor, que são as dores neuropáticas, nociceptivas e nociplásticas. 2 desses tipos de dor, nós precisamos de alterações vindas da periferia, da pele, músculo, tendão, face, ligamento, cápsula articular, tecido ósseo e tecidos neurais, como tecido nervoso, neurônio, primeiro neurônio, segundo neurônio, terceiro neurônio. E tem um tipo de dor, gente, que não necessariamente nós precisamos de um estímulo periférico, que são as dores nociplásticas, em especial um tipo delas, que é as dores nociplásticas verdadeiras. Então, didaticamente, nós temos uma definição oficial pela IASP. Existem esses 3 tipos de dor associados à origem da dor. E talvez de uma forma mais bonita, à luz da ciência moderna da dor, a gente possa entender, Mila e pessoal, a dor não como causada, tá? Mas como um produto do sistema nervoso central. Então, com ou sem estímulos periféricos, existem no nosso encéfalo, né, cérebro e tronco cerebral, 3 vias ou dimensões da dor. Uma dimensão cognitivo-avaliativa, atrás das nossas testas, que é parte do controle inibitório da dor. Aqui, ao lado das nossas orelhas, uma via ou dimensão que nós chamamos de sensório-discriminativa, ou via lateral da dor. E lá no meio do encéfalo, uma via chamada de afetivo-motivacional, ou via medial da dor. São neurônios. E quando eles trabalham entre si, podem fazer com que o nosso paciente experimente mais ou menos dor. Então, didaticamente, a gente pode entender a dor com base nessa breve explicação. Mas que fique claro para todos, o fato de nós falarmos sobre sistema nervoso e cérebro, gente, não significa que a dor seja coisa da cabeça, tá? Nós estamos falando de uma estrutura neuroanatômica, nenhuma variável, digamos assim, psicológica, né? Não estamos inferindo que a dor é de causa psicológica, que isso fique bem claro por conta da confusão, né? Quando apontamos para a cabeça ou citamos o cérebro, comumente algumas pessoas confundem isso. Ajuda, Milan, essa explicação? Léo, mudou muito o meu ponto de vista e acredito também para quem está assistindo a gente, que a dor não necessariamente ela pode vir de uma lesão propriamente dita da periferia, certo? Por exemplo, da mão. E também pode ser uma dor da periferia. Sim. Então, a dor, originalmente, ela pode vir, por exemplo, de um trauma na mão, e aí essa mensagem é codificada em dor, ou ela pode não ser da periferia. Explica para mim e para as pessoas, quando ela não é da periferia, porque eu tive um caso assim, fiquei tratando uma paciente com uma dor que eu achava que era origem periférica, que era origem no corpo, e era um problema mais sério. Ela estava com um tumor no cérebro. Então, a dor dela vinha desse tumor. E eu tratando a periferia. Ou seja, estava tratando errado, né, doutor? De um diagnóstico clínico errado, não. Estava incompleto o diagnóstico. Exato. Digamos assim, subdiagnosticado, né? Perfeito. Exato. Mila, você fez uma pergunta muito interessante. Por quê? Eu vou dar um exemplo
de dores crônicas, pode ser? Lógico, que é o que mais temos aqui. Pessoal, isso é uma explicação didática, tá? Existem, didaticamente, três tipos de dores crônicas. As dores crônicas puramente guiadas pela periferia. Número 2, as dores crônicas puramente guiadas pelo sistema nervoso central. E as dores crônicas guiada por ambos, periferia e centro. E qual é o intuito de vocês saberem disso? Aquelas guiadas puramente pela periferia, a ênfase do tratamento, seja farmacológico ou não farmacológico, é predominantemente na região onde dói. Por exemplo, o paciente tem uma osteoartrite de joelho, uma dor inicialmente predominantemente nociceptiva, a ênfase é periférica. Tá? No segundo cenário, as dores crônicas guiadas pelo sistema nervoso central. Por exemplo, uma dor crônica primária, nociplástica, fibromialgia. A ênfase do tratamento é top-down. É do sistema nervoso central, sentido periferia. E um terceiro cenário, que a gente vai chamar, essa dor ela tem um padrão misto, tem um componente periférico e um componente central, que eu vou pegar um gancho lá do primeiro exemplo que eu dei. Uma osteoartrite, Mila, de 12, 13, 14 anos, que a aferência, o estímulo periférico perturbou tanto o primeiro neurônio, tanto o segundo neurônio, tanto o terceiro neurônio, que já decorreu numa neuroplasticidade mal adaptativa e que mesmo que você aborde só puramente a periferia, até retirando as aferências periféricas, às vezes a dor se mantém. Então, uma dor guiada pela periferia, pelo sistema nervoso central e por ambos. E esse é um desafio clínico. Conseguimos discriminar qual é o tipo de dor predominante para fazermos um tratamento de precisão. De cima para baixo, de baixo para cima, ou ambos. Por quê? Porque os tratamentos podem modificar. Inclusive, a forma de prescrever o exercício físico, Milan. Perfeito. E já que você abordou essa, vamos falar divisão, mas não é uma divisão, né? Só assim a gente classificar a dor que a gente está tratando e como que ocorre o tratamento, por exemplo, nessas três categorias, classificação ou no seu ponto de vista clínico? Perfeito, perfeito. Pessoal, vou recapitular, tá? Então, até o presente momento, 2024, a literatura reconhece para nós esses três tipos de dor, associados à origem da dor, ok? O primeiro tipo de dor, Mila, reconhecido na literatura, foi a dor neuropática, lá atrás, em 94. O segundo tipo de dor, a dor nociceptiva, em 2005. E, recentemente, em 2016, nós fomos agraciados com esse terceiro tipo de dor, as dores nociplásticas. Parte significativa do tratamento farmacológico e não farmacológico modifica de acordo com o tipo de dor. Eu vou dar um exemplo para vocês do fármaco e do não farmacológico, tá? Se nós estamos com um paciente com uma dor puramente nociceptiva, associada a alguma alteração no tecido articular, tá? Uma dor nociceptiva química inflamatória. Esse paciente pode responder, por exemplo, a analgésicos e anti-inflamatórios esteroidais e não esteroidais. Diferentemente, Milan, de uma paciente, por exemplo, com diagnóstico de uma dor crônica primária generalizada nociplástica, quando o diagnóstico é correto, fibromialgia. Pensando ainda no farmacológico, esse tratamento, esse paciente provavelmente pode ser responsivo a antidepressivos tricíclicos, duais, gabapentinoides, que é a gabapentina, pregabalina, relaxantes musculares que também atuam no sistema nervoso central, como ciclobenzaprina, igualmente opioides fracos, como o tramal. Isso os guidelines recomendam. Então vocês veem que a diferença é que um tratamento enfatiza a periferia, que nós chamamos de bottom-up, periferia, sentido, sistema nervoso central, e o outro tratamento é top-down, né?
sistema nervoso central, sentido periferia. E no que diz respeito às abordagens não farmacológicas, pegando esses dois cenários, tá? Por exemplo, no primeiro tópico, um paciente com uma osteoartrite inicial, puramente nociceptiva, a abordagem, Mila, ela é periférica. Se é uma mulher, tá, com sobrepeso, por exemplo, vou contextualizar um cenário. Redução do peso é importante, tá? Alterações em aspectos alimentares e de estilo de vida, porque isso deixa a fisiologia da pessoa num perfil antinociceptivo, com menor chance de experimentar dor. E as abordagens direcionadas àquela estrutura, aquele joelho, irão variar muito de acordo com o nível de sensibilidade da estrutura, tá? Porque tem pacientes que apresentam uma mecanosensibilidade muito grande. Colocar carga dói, exercícios em cadeia cinética fechada dói. Então, o que a literatura sinaliza que pode sensibilizar? Técnicas de terapia manual, pensando no passivo até o ativo, tá? Recursos eletrotermofototerápicos, de acordo com os guidelines, como laser, TENS, eletroacupuntura, dependendo do tipo de condição do paciente, até aqueles bracings, tipo aquelas órteses para o joelho de neoprene, podem auxiliar. Da mesma forma, termoterapia. Então, todos os recursos que visam retirar da periferia irritantes químicos inflamatórios e não inflamatórios. E, obviamente, o exercício físico. Dependendo do estágio, caminhar, correr, exercício dentro ou fora d'água, se tem mecanosensibilidade, e exercícios com carga axial, sim. Principalmente se o paciente já ultrapassou aquela fase de mecano-sensibilidade. Tá? Então, veja, abordagens voltadas quase que predominantemente para a periferia. E também, Mila, pode-se trabalhar especificamente a região onde dói, se não há uma sensibilização tão exacerbada. Diferente de alguns casos que o paciente não aceita inicialmente o movimento na região onde dói. É verdade. Nesses cenários, você, eu e a literatura sinaliza. Inicialmente não tem problema. Você pode expor o paciente a movimentos, o exercício físico, em regiões adjacentes, por conta de um fenômeno chamado a hipoalgesia induzida pelo exercício físico, que é a capacidade, em alguns casos, do exercício físico decorrer em alívio da intensidade da dor, por conta dos seus efeitos nos mais variados sistemas. Sistema nervoso, imunológico, endocrinológico, autonômico e também psicossocial. Então, isso é muito interessante, tá? Esse fenômeno. E aí eu pego esse pequeno gancho para completar o raciocínio. E se é um paciente com uma abordagem, com uma dor primária, em que, por exemplo, tem dor generalizada, como a fibromialgia, em 4 de 5 partes do corpo, o que a gente pode fazer, Mila? E que a literatura sinaliza? Também exercício físico, seja ele resistido ou aeróbio. Comumente, esses pacientes inicialmente respondem mais ao aeróbio, tá? Independentemente da modalidade. Outros exemplos de abordagens não farmacológicas. Técnicas mente-corpo, tipo tai chi, yoga. Exercício físico dentro da água respondem muito bem. Hidroterapia. Para o desfecho de intensidade da dor, sim, a acupuntura tem evidência e consta nos guidelines da Liga Europeia de Reumatologia, do Colégio Americano de Reumatologia. Abordagens psicológicas, como TCC, terapia cognitivo-comportamental. Então veja que há um leque gigantesco, né, de abordagens. Então, obviamente, o carro-chefe para essas condições, pensando em não farmacológico, é movimento. Tornar o paciente mais ativo e, posteriormente, fomentar a prática de exercício físico na condição de tratamento não farmacológico. Consegui responder? Perfeito. É importante que, quando eu ouço você falar, a gente vê que até uma pessoa comentou aí
que é importante você avaliar o seu tipo de dor, né? A gente ter a avaliação do tipo de dor do paciente, porque um dos principais objetivos que eu vejo em você é de você querer ajudar a pessoa a diminuir a dor, né? Eu acho assim que você tem muito essa transmissão de filosofia quando você fala, né, com a gente. Eu acho muito importante isso no profissional Leonardo, essa vontade de diminuir a dor da pessoa. Perfeito. E a fibromialgia é uma patologia muito prevalente no meu grupo e nas mulheres, né? E o que eu vejo entre os profissionais, fisioterapeuta, profissional de educação física, médico, que às vezes eles até jogam a toalha, porque tem também aquele aspecto da terapia comportamental, da psicoterapia, que a pessoa tem que entre aspas, aceitar que isso é uma forma de tratamento, é uma estratégia do tratamento, né? Esse tratamento interdisciplinar. Tô certa? Perfeito. Certíssima, Mila. Posso dar um exemplo para as pessoas melhor entenderem o motivo por exemplo, Lógico. de abordagens? Veja bem, gente, eu vou contextualizar, tá? Profissionais da saúde, respeitando seus limites éticos dentro de cada profissão, basicamente todos conseguem ofertar abordagens que visam mudanças de comportamento, tá? Um exemplo para profissionais que atuam com movimento. O movimento, ele pode ser entendido como um comportamento. E algumas pessoas com dor podem se movimentar diferente. E já que esse movimento é entendido como um comportamento, esse movimentar-se diferente pode se tornar disfuncional, patológico, mal adaptativo. E ao movimento se tornar mal adaptativo, esse movimento inadequado, vou chamar desta forma, ele pode auxiliar uma dor aguda, Mila, a se tornar crônica, auxiliar na manutenção da dor, ou seja, não deixar a dor ir embora. Da mesma forma, auxiliar a dor a se tornar mais grave, ou seja, mais intensa, mais sofrida e mais incapacitante. E, por fim, também auxiliar com o aumento dos campos receptivos. O que é isso, gente? A dor espalhar pelo corpo. Ela quer a dor mais pontual, que depois se tornou difusa e generalizada. Tá? Ok, Léo, mas por que algumas pessoas podem se movimentar diferente? Por aspectos que envolvem essas vias ou dimensões da dor, em especial a dimensão cognitivo-avaliativa e a via medial ou dimensão afetivo-motivacional da dor. Porque parte dos pacientes com dor podem apresentar medo. Medo do quê? Medo de experimentar mais dor. Cinesiofobia, que é o medo do movimento. Hipervigilância. Catastrofização da dor, dentre outras variáveis cognitivas e emocionais que auxiliam também nessas alterações no sistema de movimento. E da mesma forma, essas alterações cognitivas barra emocionais repercutem ou podem repercutir no funcionamento desses grupos de neurônios dentro do nosso encéfalo, que ao serem modificados podem alterar as concentrações de alguns neurotransmissores. E ao alterar essa concentração de neurotransmissores, deixar o nosso paciente no perfil pronoceptivo, ou seja, com maior probabilidade de experimentar dor. Então, também por isso, esse modelo de estudo, avaliação e, igualmente, intervenção é imprescindível, em especial para pacientes com dores crônicas. Eu vou usar um termo técnico de pesquisa aqui, gente. Quando nós falamos sobre, por exemplo, aspectos cognitivos, emocionais, psicológicos, alterações no sistema de movimento, aspectos associados ao estilo de vida e, igualmente, as sensibilizações, sejam elas periféricas ou centrais, em pesquisa, nós classificamos esses exemplos como moderadores. O que é um moderador, Mila e pessoal? Moderador é uma variável que, quando presente ou ausente, pode impactar o tamanho de efeito de um tratamento. Então, vejam um exemplo agora prático disso. Pensem comigo.
isso não é um raciocínio linear, tá? Eu só estou dando um exemplo didático para vocês pensar com probabilidades. Esse grupo aqui da esquerda, tá? É um grupo de pacientes com comportamento sedentário, com medo e evitação do movimento, hipervigilantes, catastróficos e com sono de má qualidade. Esse grupo da direita é um grupo que, teoricamente, dorme melhor, tem poucos aspectos cognitivos e emocionais envolvidos e não necessariamente pratica exercício físico, mas já é considerado ativo fisicamente. Se nós vamos ofertar o tratamento, por exemplo, não farmacológico, o exercício físico, para esses grupos, qual que é a probabilidade do grupo da esquerda diminuir, não ser tão responsivo quando comparado ao grupo da direita? Ela existe. Por quê? Porque esse grupo da esquerda apresenta esses moderadores que podem atrapalhar ou dificultar o tamanho de efeito de um tratamento não farmacológico, que é o exercício físico, que já tem evidência de efetividade. Então, por isso, é imprescindível identificar esses mecanismos na prática clínica e também modificá-los para aumentar a probabilidade do seu tratamento, quando efetivo, literalmente ser mais efetivo. Por isso que a abordagem o estudo, avaliação e tratamento são amplos, né? São multimodais. Esse é o raciocínio. Faz sentido, Mila, Nossa, esse raciocínio e resposta? pessoal, eu não sei vocês, mas o Léo, ele traduz muito detalhe, muitos parâmetros no nosso dia a dia, de vida normal e também para quem trabalha nessa área da saúde. Ele traduz fácil e em algumas frases como resume o nosso trabalho e como a gente deve abordar. O que eu também fico assim bem impressionada do modo como o Léo explica, que eu adoro, eu até falei para você, né, Léo, para falar da nossa, eu adoro esse termo, farmacologia endógena e os Uhum. nossos opioides endógenos. Eu adoro esse termo porque eu acho que é isso que faz uma das consequências de todo o nosso tratamento é ativar a nossa farmacologia endógena e os nossos opioides endógenos. Você podia explicar um pouco para as pessoas o que é isso? Uhum, posso. Eu vou pegar um exemplo de tratamento não farmacológico, pode ser? Lógico. Bom, pessoal, se nós pensarmos no exercício físico, na condição de tratamento não farmacológico, eu comumente gosto de iniciar essa explicação com uma frase, tá? E a frase é, pessoal, para o tratamento da intensidade da dor, basta um estímulo, por exemplo, o exercício físico na condição de estressor para desencadear uma cascata de eventos fisiológicos ao longo do sistema nervoso central periférico, do sistema imunológico central e periférico. Da mesma forma, no sistema autonômico, endocrinológico e psicossocial de pacientes com dor. Especificamente, pensando no exercício físico, o fenômeno por trás do alívio da intensidade da dor chama-se a hipoalgesia induzida pelo exercício físico. E a hipoalgesia induzida pelo exercício físico, ela é fundamentada em aproximadamente 6 pilares. Então, são 6 hipóteses que tentam justificar por que o exercício físico é capaz de controlar a intensidade da dor. Então, a hipótese número 1 é a sua ação nas vias opioides endógenas. Então, a síntese e a distribuição ao longo do organismo de beta-endorfinas, dinorfinas, encefalinas, dentre outros opioides endógenos. Tá? Hipótese número 2. O exercício físico atua na via das monoaminas, noradrenalina, serotonina, dopamina, então atua nessa via de monoaminas. O exercício físico também atua na via canabinoide endógena, em especial na via CB1. O exercício físico também atua no sistema imunológico central e igualmente periférico, em especial na periferia, fazendo com que os nossos pacientes modifiquem o perfil
celular de M1, que é pró-inflamação, para M2, que é anti-inflamatório. Tá? E também o exercício físico é capaz de repercutir no sistema nervoso autônomo e, da mesma forma, no psicossocial, no cognitivo, psicológico e emocional. Por exemplo, via redução do medo da dor, redução do medo do movimento, redução da hipervigilância, redução da catastrofização da dor, dentre outras variáveis. Tá? Então, esses são os mecanismos por trás da hipoalgesia induzida pelo exercício físico que contempla, Mila, né, a via opioide endógena. Ótimo. Eu acho muito importante as pessoas terem essa noção, e inclusive os comentários, que a sua didática é maravilhosa, as informações são assim imprescindíveis, né? Informações preciosas. Em relação a uma questão que teve aqui, que me lembrou um fato. Quando eu conheci o seu curso, que chama Tudo sobre Dor, e também, depois, mais tarde, a gente vai falar dos seus outros cursos, que vai ter muita gente interessada, muito profissional, muita pessoa fora da área da saúde também, que é válido, né? É, é o seguinte, quando eu comecei a estudar o seu conteúdo do curso, Tudo sobre Dor, eu ficava assim, mas e tal dor? O que será que é? Eu queria classificar a dor, eu acho que é muito comum isso, né? E aí, a Letícia, que está assistindo a gente, ela está participando bastante, ela está perguntando, e o bruxismo? Né? É, e eu, como estudo o bruxismo e a ATM há muitos anos, ela tem um fator interessante que a pessoa faz o bruxismo enquanto dorme. Né? O que você tem a dizer sobre isso? Tá. Mila, vamos lá. Eu vou Desculpa chamar. perguntar isso, Não, mas é uma dúvida que eu tenho também. não tem problema. Nós vamos. Eu vou chamar isso de dor orofacial, pode ser? Ah, tá, ótimo. Então, se nós pegarmos dor orofacial, em especial na região da articulação temporomandibular, essas são as únicas duas coincidências de 8 pacientes na nossa frente. Então, a gente vai hipotetizar o seguinte cenário. Estamos diante de 8 pacientes, ambos referem dor na região da articulação temporomandibular. Tá? Primeiramente, uma informação que talvez possa assustar alguns de vocês. Esses 8 pacientes podem apresentar apenas duas coincidências entre si, que é dor e a dor ser na mesma região. Ponto. As coincidências podem finalizar aqui. Por quê? Os 3 primeiros pacientes podem apresentar dor nociceptiva. Um pode apresentar uma dor nociceptiva química inflamatória, o outro pode apresentar uma dor nociceptiva química não inflamatória ou isquêmica, e o terceiro paciente pode apresentar uma dor chamada de mecânica ou manutenção suar. Todas dores guiadas pela periferia. Então a abordagem é predominantemente periférica. Ponto. Paciente número 4 e número 5 podem apresentar dores neuropáticas, periféricas e ou centrais. Então, já 5 pacientes diferentes, com 5 condições diferentes, e as abordagens são diferentes. Os 3 primeiros, nociceptivas. Então, são dores que acometem, Mila, o tecido não neural, pele, músculo, fáscia, ligamento, cartilagem, cápsula articular, disco, tecido ósseo, dentre outros. O paciente 4 e 5, que são condições neuropáticas, há um acometimento do tecido neural, periférico e ou central. Primeiro neurônio, V1, V2, V3, ou alguma alteração no núcleo trigeminal, por exemplo, ou nos gânglios trigeminais. Tá? Paciente número 7 e paciente número 8, 6 e 7, podem apresentar as dores nociplásticas. Número 1, dor nociplástica verdadeira, em que não há um drive periférico identificável, ou uma dor nociplástica que nós chamamos de aumentada ou sobreposta, que tem algum componente periférico,
mas já há também um envolvimento do sistema nervoso central. E, por fim, o paciente pode não preencher os requisitos de nenhum desses tipos de dor. E aí a gente vai classificar como dor de origem não identificável. E aí tratamos de acordo com alguma similaridade com as 7 possibilidades anteriores. Então, dores neuropáticas e nociceptivas, Mila, abordagem periférica, tá? Dores nociplásticas verdadeiras, abordagens central. Pensando em abordagens não farmacológicas, tá? Termoterapia, calor ou frio, técnicas variadas de terapia manual por tecido articular ou tecido mole, agulhamentos, por exemplo, agulhamento a seco num masseter, num temporal, em ambos, laser, a estimulação elétrica nervosa transcutânea, mudança de comportamento, em especial os comportamentos motores. Lembram? Na odonto, por exemplo, isso é chamado de comportamentos parafuncionais, mas é o mesmo exemplo que eu dei anteriormente. Pessoas com dor podem se movimentar diferente, esse movimento se tornar disfuncional, e o paciente apresentar, por exemplo, um apertamento em vigília, noturno, ambos, ou outros comportamentos parafuncionais no dia a dia. Tá? Então, esse é o modelo de abordagem. E quando é obviamente também variando o farmacológico. E quando é uma condição mais nociplástica central, abordagens que visam mudanças de comportamento, de estilo de vida, do paciente entender o seu mecanismo de dor, que são abordagens mais top-down, da periferia, sentido centro. Tá? Mila, me permita responder a dúvida do Bernardo. Claro. Bernardo... Fique à vontade, hein, Léo? Tá bom. Eu nunca quero interromper, quero ficar te escutando, então... Não, pelo contrário. Por favor, interrompa quando necessário. O Bernardo perguntou, gente, sobre dores psicogênicas. Desde 2019, a gente foi convidado a extinguir esse tipo de palavra do nosso vocabulário, tá? Dor somática, psicogênica, psicológica, coisa da cabeça. Não existe, tá? Isso não existe e você não pode inferir causalidade. Condições cognitivas, emocionais e psicológicas não causam dor, tá? Então, esses termos, para quem tem interesse em ver de onde, né, o fundamento essa informação, primeiro paper de uma série de 10, publicado em 2019 no PEN, chama-se Chronic Pain, Symptom or Disease, dor crônica, sintoma ou doença. Aí lá está a classificação das dores primárias, que são as nociplásticas, e o convite a retirarmos esse termo do nosso vocabulário. Dentro desse assunto, Léo, essa paciente que foi descoberto o tumor no encéfalo, ela falou que quando ela estava no tratamento, como ela sentia muita dor orofacial, e ela havia perdido um filho há uns 5, 10 anos atrás, 7 anos mais ou menos, os profissionais que estavam tratando ela, inclusive todos, tá? Não vou apontar o dedo para erro, não é esse o caso, mas eles falavam que a dor dela era psicológica, por ela ter tido um trauma psicológico. E a primeira coisa que eu atendi, quando atendi, eu falei: olha, você me desculpe, mas o meu professor Leonardo Ávila me instruiu em tal artigo, exatamente isso que você explicou para o Bernardo, que não existe esse termo psicológico, dor psicológica, e é muito válido isso, né, Léo? Sabe por quê, Mila? A gente tira o estigma de que as dores, quando não são passíveis de serem identificadas, que é coisa da cabeça. Né? Isso consta, inclusive, na terceira nota, na quarta nota de rodapé da revisada definição de dor, que diz: não cabe a nós, profissionais da saúde, fazermos juízo de valor enquanto a experiência de dor do paciente. Tá? Psicóloga Cléa Andrade, se você colocar CID-11 na PubMed, ICD-11, 2019, PEN,
você vai ver uma série de 10 papers, que é o ano que a dor crônica foi reconhecida como doença. Leia o estudo número 1, que oferta extinguir esse termo do nosso vocabulário, tá? E depois leia o segundo paper, que só fala sobre dores crônicas primárias. Aí você vai entender que são dores nociplásticas, que há sensibilização disfuncional por trás e que a dor não é coisa da cabeça do paciente, né? Pode haver neuroplasticidade mal adaptativa, envolve o sistema nervoso central, mas não significa que é de causa psicológica. Mas que fique claro, aspectos psicológicos, cognitivos, emocionais e sociais são imprescindíveis para o estudo, avaliação e tratamento da dor. Por quê? Porque são moderadores. Quando presentes, impactam o tamanho de efeito do tratamento. Então, precisam ser identificados e modificados quando presentes. Tá? É imprescindível Perfeito. discriminá-los na prática clínica e abordá-los. O único convite que eu faço a vocês é entendam que eles não causam dor, tá? Assim como parte das alterações biomecânicas, mas podem influenciar o curso do tratamento, né, e corroborar com a gravidade da dor. Também por isso precisam ser estudados, avaliados e tratados. Perfeito. Ô, Léo, eu fico tão animada quando você fala que, assim, eu gostaria que todo mundo que estivesse assistindo, veja bem, 7h40 da manhã, a gente tem mais de 100 pessoas assistindo a gente. Essa live vai ficar gravada no meu perfil e no seu. As pessoas podem ver e rever quantas vezes quiser. Mas, pessoal, o Léo, ele tem vários cursos disponíveis. Tem aquele curto, Léo, que são as aulas que você grava, como é que chama? A assinatura, o Assim, resenhador. é, Uhum. gente, tem cada conteúdo lá que é imperdível, realmente. Desculpa fazer esse adendo na nossa live, eu fugi um Não tem pouco. Agora, problema. acho que eu vou fazer a última pergunta, Léo, pelo nosso tempo. A idade e a dor, a longevidade e a dor. O que que você tem para falar sobre a partir do momento que eu, você e todo mundo, a cada ano, fica mais velho, Tá, e a perfeito. nossa relação com a dor. Tá. Pessoal, pensando em algumas subcategorias de dor, tá? Por exemplo, parte das dores musculoesqueléticas, primárias e secundárias. Por incrível que pareça, a maior prevalência de dor, ela encontra-se, vamos chamar, na idade adulta, no período mais ativo das pessoas, tá? Não é na infância e adolescência, e igualmente a partir dos 65 anos de idade. Para observar realmente, é interessante fazer uma análise, né? Extrapolar um pouco o quão multidimensional é essas condições. Comumente, elas estão mais prevalentes na idade no qual a gente chamaria de mais ativo, no sentido de inserção profissional, mercado de trabalho e etc. Tá? Talvez qual seja, né, uma das mensagens por trás disso, Milan, o fato de termos uma vida mais longeva na atualidade não se traduz em estarmos fadados a experimentar dor. Pelo contrário, né? Se temos bons hábitos, bons comportamentos, né? A probabilidade de experimentarmos menos dor existe. Tá? De fato, né, com o passar do tempo, algumas alterações no nosso organismo são mais prevalentes. Mas também o fato delas serem mais prevalentes não significa que os pacientes experimentem mais dor. Um exemplo, né? Algumas alterações num exame de imagem de coluna, quadril, joelho, de fato, com o passar do tempo, podem estar mais presentes. Mas veja, não necessariamente essas alterações presentes significam que você vá experimentar dor. Portanto, a minha sugestão sempre para as pessoas em gerais, né, não especificamente em dor, cultivem bons hábitos. Cultivem bons hábitos, né, ao longo da vida, porque é sabido que maus hábitos podem aumentar a probabilidade de nós experimentarmos algumas dores ao longo da vida. No que diz respeito, em especial, aqui eu vou pontuar dois comportamentos, tá, Mila? Que são sono de qualidade, que sono é uma das poucas condições
que nós podemos inferir causalidade com dor, ou seja, uma noite de sono mal dormida já modifica o limiar de dor no dia seguinte, e pessoas que apresentam alterações da qualidade do sono de forma crônica podem sim desenvolver e manter a dor, fazendo com que a dor se torne crônica. Tá? Então, sono é uma das poucas funções de saúde que é possível inferirmos causalidade e não é possível inferir causalidade, mas é imprescindível para prevenção e igualmente tratamento. Prática de exercício físico. Aquele que você julga prazeroso, que caiba na sua rotina, porque o exercício físico ele é recomendado para mais de 30 condições de saúde, seja para prevenção e igualmente para o tratamento. A minha dica, a minha sugestão seria por aqui. Qual é o mais fácil, Mila? Exercício físico. O famoso levanta-te e anda. Porque muitas pessoas desejam aprimorar a sua qualidade de sono, só que aí é um processo um pouco mais lento e mais dificultoso, realmente. Então, a minha sugestão é cultivem o hábito do ser ativos fisicamente, uma posterior prática de exercício físico, né? E aprimorem a qualidade do sono. Cultivem para a vida. É, a, a Iana, ela perguntou o que seria uma qualidade de sono. Cada pessoa tem o seu hábito, né? A sua higiene do sono. Para você, Léo, o que seria a qualidade de sono? Ô Mila, existem duas formas de mensurar a qualidade do sono, tá? Digamos assim, os padrões ouro são polissonografia e actigrafia. Então, se as pessoas têm interesse em conhecer um pouco melhor acerca da qualidade do seu sono, esse seria o padrão ouro. De fato, Mila, um sono de má qualidade ele traz indicativos, né, no transcorrer da vida. Existem tipos de insônia, insônia de latência, que é a dificuldade em pegar no sono, de manutenção, que é o despertar ao longo da noite e não acordar, e de despertar precoce, que é acordar e já não conseguir mais voltar a dormir um pouco antes, né, do seu horário previsto para o despertar. E as pessoas têm ciência disso, né, desses tipos de insônia. Da mesma forma, aquele perfil de pessoa que tem cansaço, fadiga, prejuízos cognitivos ao longo do dia. Existem questionários que a gente pode também empregar para tentar predizer uma má qualidade do sono, como, por exemplo, o questionário de Pittsburgh é um exemplo. Tá? Então, a gente consegue discriminar numa avaliação clínica, existem ferramentas com acurácia diagnóstica para isso, e para realmente mensurar, avaliar essa qualidade do sono, actigrafia e polissonografia. E aí o tratamento, ele basicamente a gente pode fragmentar em 3 fases: higiene do sono, terapia cognitivo comportamental para insônia e fármacos junto às demais, não apenas a sós. Não adianta apenas tomar um fármaco e não realizar a higiene do sono, que são mudanças de comportamento, né? Igualmente, se a higiene por si só ainda é uma barreira, ter a supervisão de um profissional especializado nessa área, que seria um psicólogo especializado em TCC e para insônia. Maravilha. Ô, Léo, sobre a longevidade ainda, sono, exercício físico, a alimentação, o incremento de uma atividade intelectual, né? Ali- é, alimentar as atividades sociais, etc. e tal. E também que eu descobri que são realmente parâmetros para você, eu vou usar um termo popular, né? Evitar os 4 males, grandes males que afetam o ser humano como um todo, que são coração, patologias cardiorrespiratórias, né? Câncer, é, é, patologias neurocognitivas e degenerativas, né? E as metabólicas. Todas essas, a gente
você acredita que a gente controlando esses outros fatores que a gente falou, sono, alimentação, exercício físico, incremento de atividade intelectual, social, você acha que a pessoa tendo consciência dessas modificações, ela vai aumentar realmente a qualidade de vida dela e diminuir as dores? Porque muito disso está associado a dores, né? Mila, em Lógico, média, sim. desculpa, é uma pergunta muito generalizada, mas assim, do seu ponto de vista. Mila, em média, as pessoas têm uma maior probabilidade de experimentar menos dor. Sim, bons hábitos, bons comportamentos, não necessariamente, né, gente, nós estamos falando, a gente não está fazendo um raciocínio causal, né, causa e Lógico, efeito. lógico, Tenho bons comportamentos, não vou experimentar dor crônica, né, lógico. mas de fato pode diminuir a probabilidade. Porque o que a gente precisa compreender também, pessoal, é que assim, existem dores crônicas que elas são devido, por exemplo, a um trauma, a uma cirurgia, a um câncer, a uma doença, como a paciente da Mila, que se instala no sistema nervoso. Né? O paciente pode desenvolver Parkinson, esclerose múltipla, ter uma diabetes do tipo 1, né? Pode ter um vírus, uma herpes zoster. Então, existem condições que podem se instalar e decorrer em dores crônicas, né? Mas pensando em condições, vamos chamar de evitáveis, aí sim eu acredito que os bons hábitos podem auxiliar. Eu não tenho dúvidas acerca disso. E o raciocínio oposto também, né? A, a não, a não construção e manutenção dos bons hábitos podem aumentar a probabilidade da pessoa experimentar dor. Ótimo. Sim. Porque, de forma bastante simples, pessoal, se vocês forem estudar a dor, principalmente a literatura contemporânea, que já tem um fundamento bem interessante nessa ciência moderna da dor, que envolve neuro, endócrino, imuno, aspectos psicológicos, cognitivos e emocionais, comumente os papers citam a importância da detecção desses aspectos que eu vou chamar aqui de lifestyle, de estilo de vida, para o melhor controle da intensidade da dor. Então, de fato, sim. Sim. Muito obrigada, Léo. Léo, fala para o pessoal os cursos que você tá divulgando essa semana. Perfeito. Pessoal, já que a Mila permitiu, tá? Eu tenho, para vocês que provavelmente não residem onde eu resido, né, então só terão acesso de forma online, eu tenho dois sistemas de ensino. Tá? Um chama-se Tudo Sobre Dor, mas esse eu oferto apenas 4 turmas ao ano, então as matrículas não estão abertas, só abrirão daqui a 2 meses e meio aproximadamente. E eu tenho um curso chamado O Exercício Físico na Condição de Tratamento Não Farmacológico para o Controle da Intensidade da Dor. Coincidentemente, né, isso realmente não foi planejado entre eu e a Mila, nessa semana as matrículas estão abertas. Será, Mila, a única turma que eu vou ofertar online em 2024. Ai, meu Deus. Por um motivo. Porque esse é um curso, Mila, que eu ministro na minha clínica. Então, é onde eu recebo os profissionais aqui e eu ensino dentro da minha clínica esse curso. E o que, que eu fiz? Eu selecionei 4 treinamentos que foram realizados na minha clínica, todos gravados. Eu os dispus numa ordem lógica para os alunos entenderem e eu ofertei esse treinamento. Então, são 40 horas aula acerca de toda a fisiologia do exercício físico, epidemiologia dos ativos e inativos, como o exercício físico é capaz de controlar a intensidade da dor, como avaliar se a farmácia interna, endógena, funciona ou não funciona, e como usar essa avaliação já para o tratamento, para a prescrição do tratamento via exercício físico, e os módulos finais, no qual converso sobre
dose, tipo de exercício, movimento ou não movimento, a região onde dói, e igualmente mostra as evidências do exercício físico para as 11 subcategorias de dor reconhecidas na literatura. É um evento para todos os profissionais da saúde, independentemente da modalidade. Ô, Milê, você tu tá participando já? Não, mas eu vou, né? Ah, Óbvio. ele tem tudo a ver com o que tu estuda, com o que tu fala e com o que tu divulga. É Tudo a ver. verdade. É o que é de É, mais atual acerca do exercício físico na condição de tratamento não farmacológico. Então, veja, gente, é sobre exercício físico na condição de tratamento para tratar o desfecho que os pacientes mais desejam, a intensidade da dor. Por isso que eu falo tanto sobre isso. é verdade. Porque o principal objetivo de um paciente com dor é controlar a intensidade da dor. Então, o curso é todo voltado para isso. Ô, Léo, e que cidade que você mora? Eu vou falar o mais fácil para as pessoas se localizarem. Eu moro na Grande Florianópolis. Tá? Eu sou Ah, natural de Florianópolis, fica a 10 quilômetros de onde eu resido, mas o município que eu moro atualmente, faz 3 anos, chama-se Palhoça. Então é ao é lado verdade. de Florianópolis. Tá? Ótimo. Ô, Mila, ó, algumas pessoas perguntaram sobre o curso. Aham. Gente, não tenham pressa. Depois da live, vocês podem ir até o link que está ali na bio, clicar e ler. Tem um site completamente descritivo, tem um vídeo meu de 8 minutos dentro Super do site explicando. explicativo. Então vocês vejam se cabe a realidade no interesse de vocês e todos serão bem-vindos. Tá? Obrigado, Mila, Perfeito. pela Mas, oportunidade de eu divulgar também, nossa, né? Léo, E tem que você tem algum, divulgar muito e isso. Tem você tem que. algum serviço, Mila, para divulgar o pessoal? Também divulgue, por favor, seus serviços, né? Eu tenho o meu perfil, Fale, então fale. Milimai, em todas as redes sociais. Eu tenho 11 aulas gravadas dos exercícios, porque nos posts gratuitos são poucos exercícios, dois, um, tal. Então, eu compilei todos, por exemplo, aula sobre ombro. Então, eu dou todos os exercícios para ombro, aula sobre quadril. Eu tenho essas aulas gravadas. E Perfeito. agora, esse ano, como muitas pessoas não conseguem acessar digitalmente, porque tem algumas pessoas que têm dificuldade, pedem para a filha, para o neto acessar, eu estou fazendo um manual impresso dos exercícios. Então, Perfeito. é um livrinho que vai ser disponibilizado para vender digitalmente também, mas ainda não está pronto. Estou quase terminando o meu livro. Perfeito. Não é um livro, é um manual de exercício. Vai ter as fotos dos exercícios e a pessoa não vai precisar acessar o site, a plataforma, né, a Hotmart para ver as aulas, porque às vezes ela tem essa dificuldade de ver, né? A gente acha que todo mundo consegue assistir uma live pelo Instagram, mas não é. Às Tem vezes bastante não. gente que tem dificuldade de acessar, né, Exato, seja o login, com a senha, exato, ou com o dispositivo, por realmente não dominar. Eu concordo contigo. exato. Inclusive, E bem inclusive o teu raciocínio. Parabéns. Ótimo. obrigada. E aí, eu quero agradecer muito você, Léo, porque, pessoal, o Léo, semana passada, ele estava com problemas de saúde. Eu até mandei um WhatsApp para você, né, Léo? Léo, como é que você está? Vai dar para participar? Eu agradeço a sua presença aqui. E, gente, sigam o Léo, perguntem coisas, vão lá na clínica dele se consultar, porque o Léo é o profissional da saúde que quer resolver sua dor também. Obrigada, Léo. Agradeço imensamente o convite, a oportunidade. Parabéns pela pessoa profissional que és e pelos conteúdos que você divulga, tá? Obrigada, Obrigado mesmo. Léo. Parabéns. Obrigada a você e depois a gente se fala melhor também. Tá bom. Pessoal, muito obrigada pela presença, Carmen, Letícia. Vocês acessem o perfil do Léo para entrar em contato com ele. Essa live vai ficar gravada e até a próxima, né, gente? Bom dia para vocês. Bom dia, Léo. Obrigada, tá? Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Um beijo. Até mais. Beijo.